A saudação que eu tenho é com a paz do Senhor. Sua Bíblia aberta no Evangelho de Mateus, capítulo de número 24. Nós vamos ler os 5 primeiros versículos que estão inseridos no capítulo 24 do Evangelho do Rei, Evangelho de Mateus. Uma noite bonita, boa, agradável, uma adoração boa. Deus está recebendo a nossa adoração, não é? Deus está recebendo o nosso proscunel. Estamos adorando a Ele. Assim, Mateus escreveu: E quando Jesus ia, saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, e em particular dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus, respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão não a todos, tá? Amém? Assentai-vos. Vejam que muitos, não todos, mas alguns serão enganados. Meus irmãos, dentro da proposta da escola bíblica, eu gostaria de descortinar um tema que está no meu coração, que são tempos enganosos. À guisa de introdução, o capítulo 24 do Evangelho de Mateus, ele é considerado um capítulo escatológico, onde o Senhor Jesus começa a desdobrar alguns sinais que iriam anteceder uma volta gloriosa. E a partir do versículo 1, se você olhar aí no telão, você vai perceber que o diálogo começa quando eles estavam saindo do templo. Esse templo ele foi melhorado por Herodes. É o mesmo templo que, pós-cativeiro, o profeta Ageu com Zorobabel, eles se levantaram para reconstruí-lo. Mas o templo ficou de uma forma esplêndida quando Herodes ele embelezou esse templo, modificou esse templo, ampliou esse templo e colocou muitas pedras. Eu fiz engenharia civil e eu fui lá, já vi, eu gosto muito da ideia do tamanho das pedras que seguravam o alicerce, as sapatas desse templo. E realmente esse templo, na época de Herodes, na época de Cristo, ele foi um templo muito glorioso, a ponto de chamar a atenção dos viajantes que ali passavam. E chamou a atenção dos discípulos. Os discípulos olharam e disseram: Senhor, olha, veja esse templo, ele é magnífico. Evidentemente que os discípulos, eles vêm da Galileia, não é? Eles vêm de Cafarnaum, uma região pesqueira, não existia templos grandes, suntuosos, casas simples, mas quando eles chegavam em Jerusalém, na Judéia, eles ficaram admirados com o templo. Então, a admiração foi tão grande que eles mostraram para Jesus a estrutura do templo. Eles analisaram o tamanho das pedras, né? E a estrutura que dava suporte ao mesmo. Mas, a partir do verso 2, Jesus ele fala algo que vai se cumprir no ano 70, quando o general Vespasiano ele é chamado para substituir Nero, porque o doido do Nero, aquele que mordia a língua, ele tirou a sua vida, e Vespasiano então assume, volta para Roma, assume
o império, e no seu lugar fica Tito, e Tito invadiu no ano 70, destruiu esse templo. Cumpriu-se as promessas ou a profecia de Jesus, que não ficaria ali pedra sobre pedra. Então as pedras foram removidas, foram tiradas, e o templo agora estava derrubado, destruído. Então cumpriu o que o Senhor Jesus falara. Vale a pena até você dar glória a Deus, porque o que Jesus fala se cumpre, porque Ele é fiel, Ele é verdadeiro. Mas depois que Jesus faz essa profecia, nós entendemos que aconteceu no ano 70, mas os discípulos não estão vivendo o ano 70. Então Jesus não ficará pedra, e ele faz a promessa. No verso 3, escute, coloca aí o versículo 3, a Bíblia diz: estando assentado no Monte das Oliveiras. Se você é bom de Bíblia, você percebeu a mudança geográfica. Tudo começa quando eles estão saindo do templo, mas agora eles estão no Monte das Oliveiras. Então há uma mudança da geografia. O diálogo tem o início no monte, ou seja, no templo, e agora estando assentado. Vale a pena traduzir, porque essa palavra assentado no grego é katakeinai. E katakeinai é a posição de um mestre. Porque no tempo de Jesus, os mestres, eles não ensinavam em pé. Eles assentavam-se, ficavam geograficamente na altura do aluno, para não ficar distante, e ensinava. É por isso que quando Jesus vai falar sobre o sermão do monte, o texto diz: e assentando-se, começou a ensiná-los, né, que é o verbo didascalia. É interessante que quando eles assentavam-se, eles ficavam na altura do aluno, para que o aluno não ficasse se achando menosprezado. Deu para entender? Então é por isso que Jesus assentava-se ali no monte, e os seus discípulos chegaram a ele, e eles vão fazer algumas perguntas. A primeira pergunta, os discípulos disseram: mestre, quando serão essas coisas? Que coisas são essas? Quando é que essas pedras serão derrubadas? E eles usam a expressão quando ali, ó. E a expressão quando no grego é pote. E pote significa precisamos de mais informações. Então, quando os discípulos disseram quando, eles não entenderam. Então, a palavra quando significa pote no grego, e pote significa nós não entendemos. Como é? Quem é capaz de destruir esse templo? Quem é capaz de remover essas pedras? Então, a palavra pote significa que os discípulos não entenderam quando Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra que não seja derrubada. Uma outra pergunta que eles fizeram é: e que sinal haverá da tua vinda? A palavra sinal no grego aí é semeion. E semeion fala de placas indicando que você vai chegar em algum lugar. Vou explicar melhor. Na terça-feira eu não sei quem é que terá o privilégio de me levar para o aeroporto. Que é um privilégio, viu? Fique bem claro, fique bem claro aqui, que é um privilégio. Quantos quilômetros tem daqui para Chapecó, presidente? Quanto? 170, né? Oh, meu Deus, é longe, hein? Então, escuta. Então, cada cidade, por exemplo, a gente vai sair daqui cedo, porque o meu voo parece que é às 9 da manhã. Então, nós vamos sair cedo, depois do café, é bem verdade, né? Aí nós vamos sair. Então, quando nós começarmos a sair, aí nós vamos encontrar talvez uma placa, Chapecó, 170 quilômetros. Aí nós vamos andando, né? Aí nós vamos encontrar outra placa, Chapecó, 100. Opa! Aí a gente vai andar Chapecó, 70. Chapecó, 50. Então, cada placa indicando que nós estamos chegando em Chapecó está nos alimentando a certeza que o pior da estrada já ficou para trás e nós já estamos chegando no lugar destinado. Quando Jesus usa a palavra semeiam, Jesus está dizendo: olhem as placas, porque nós já estamos chegando no determinado momento.
E vou dizer algo aqui para essa igreja dar glória. O pior da estrada já ficou para trás. Não, você não entendeu, é porque você está querendo ficar no pior da estrada ainda, não é? Mas as placas estão indicando que o pior ficou para trás e nós já estamos nos aproximando de dias melhores, poderosos, grandiosos. Eita! E cada momento que você olha as placas, elas te animam. Eu já andei nesse mundo aí, esses 33 anos, já fui para a Uruguaiana de Porto Alegre, dá 600 quilômetros. É uma noite de viagem, eu já andei muito. E às vezes eu saio muito zangado, porque é muito longe. Mas quando eu estou me aproximando, até a pessoa que me leva diz, o senhor está mudando, por quê? Porque eu estou já chegando aonde eu quero chegar. E eu vou profetizar essa noite a todos vocês. Vocês vão chegar aonde Deus tem determinado. Isso é um dado importante para nós essa noite. Jesus está dizendo, olhe as placas. Então, quando ele diz fome, é uma placa. Quando ele diz terremoto, é outra placa. Quando ele diz rumores de guerra, é outra placa. Quando ele diz peste, é uma placa. Tudo o que Jesus está dizendo, a partir do versículo 6, é uma placa. Aí, essa tarde, quando eu estava revisando essa matéria, eu me lembrei daquela cura do João capítulo 4, da cura do filho do oficial. E é interessante que essa palavra oficial vem do grego basileia, ou seja, basileu. Aquele camarada fazia parte de um reino. E o texto diz que ele tinha um filho. E a palavra filho no grego ali é rusios, que é filho menor. E a Bíblia diz que ele estava doente. A palavra doente ali é asteneou, ele não podia se locomover. É por isso que o pai foi. Eu vou dizer algo aqui que, para os pais essa noite, esse homem tinha servos, mas ele não mandou os servos. Por que ele foi? Porque se ele manda um servo, o servo não iria gerar sentimento e ligação. Entenderam ou não? Por exemplo, quando você pede que eu ore pelo teu filho que está doente, eu vou orar. Mas eu não tenho ligação. Mas quando é o pai que ora, quando é a mãe que ora, uau! E é interessante que o menino, eu estou sentindo uma graça, o menino está com uma febre. E a palavra febre no grego é um calor escaldante que consome os órgãos vitais daquela criança. É por isso que ele não pode sair do lugar. A febre é tão grande que está consumindo, a ponto do homem falar para Jesus assim, o meu filho já está morrendo. Aí eu fui no grego buscar a palavra morrer no grego é apotunesco, e apotunesco significa, meu filho está morrendo diante dos meus olhos. E qual é o pai que vai aceitar isso? Qual é o pai que vai ver o filho morrendo e não faz nada? Mas ele foi. Porque quem quer, vai. Não, vou falar só para esse lado agora. Quem quer, vai. Ah, né? Se Jesus quiser, ele vem. Meu chapa, quem está precisando somos nós. Ei, ninguém dá glória quando exorta aqui, né? Não, se Jesus quiser, ele vem. Ei, meu chapa, abre o olho. Quem precisa é você. Jesus não precisa de nós, irmão. Jesus não precisa. Ele faz por graça. Ele faz porque ele é bom. Mas é quem quer, vai atrás. E vou profetizar para o paranaense dar glória. Quem vai atrás de Jesus não volta de mãos vazias. Calma que é escola, hein? Vocês não podem mudar o meu critério hoje. Não sou mais o Carvalho Júnior dos Gideões. Eu cansei, estou velho. Estou mais professor. E ele foi. E é interessante que ele diz assim, desça lá em casa. Jesus responde ele assim meio... Tem umas respostas de Jesus que a gente não entende, irmão. Mas Jesus não está nem aí para nos explicar também não, viu? Não entendi. O problema é seu.
Jesus disse: se você não vê sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. Fala a verdade, você que é pai, aflito, Jesus responde isso. Não é fácil. Mas pai não desiste. Eita, mesmo ele não entendendo, ele não desistiu. Eu não sei se tu vai dar glória a Deus, se tu vai me amar, ou se tu não vai, se tu vai fazer bico, eu não sei. Mas para de delegar a função da oração na tua casa para os outros. Quem tem que orar é você, pai. Agora tu não dá glória, né? Quem tem que orar é você. Tem gente que, pastor, me ajuda em orar. Eu te ajudo, mas vai orar. O camarada chegou comigo, eu queria fazer uma campanha. Eu digo, nem campanha eu sou ligado nisso. Eu oro todo dia. Não, que campanha é? Vamos acordar de madrugada. É ruim. Eu vou acordar de madrugada, orar para você e você ficar dormindo. Você acha justo isso? Não, vai orar você. Não delegue, não entregue. Aquele homem foi, aleluia. Porque quando um pai ora, olha, se tu não entender, está mal. Quando um pai ora, quando a mãe ora, é difícil. Deus ouve esta oração. E eu vou profetizar que toda a tua casa será salva. Vou profetizar para tu dar um glória a Deus para chegar lá no Japão. Tua casa vai entrar na arca que é Cristo Jesus naquele grande dia. Mas a palavra semeiam, aí veja bem, pastor, ele diz assim, se vocês não virem, que é o verbo teomai, né? Ver, observando, sinais, semeiam e prodígios. Eu não quero ficar nesse texto porque eu quero traduzir outro aqui. Mas a palavra prodígios no grego é terás. Escute. E terás significa deixar alguém de boca aberta. Vamos ver se eu consigo explicar isso aqui. Você já ficou assim surpreso em ver algo que você não acreditava, que você achava que não ia acontecer e aconteceu? Como é que a gente reage? A gente faz assim, ó. Não é verdade? É ou não é? Eu estava sentado ali, e eu sinto autoridade para profetizar isso, que esta semana que começa hoje, será a semana que muitos que duvidaram de você, ficarão de boca aberta, vendo que Deus trabalhou por você. Não, só quem crê, levanta essa mão lá no terceiro andar, Rabados, e dê o teu melhor glória a Deus, se tu podes. Aproveita aí que é um mal de pedagogo, pega na mão desse paranaense do teu lado e diga para ele, esta semana será a semana dos prodígios, dos milagres. Não, se tu não melhorar eu não paro. Esta semana será a semana de portas abertas, documentos liberados, cura de Deus, livramento de Deus. Deus já chegou primeiro para te livrar. Mas vamos voltar para o texto, senão eu vou embora e não volto. Capítulo 24, quando pote, que sinal semeio, haverá da tua vinda. E essa palavra, volta lá, filho, 24, 3. Essa palavra vinda no grego, eu não quero falar sobre isso, é parousia. Parousia fala de um rei que quando ele chegar, vai colocar as coisas no seu devido lugar. Eu gostei do teu aleluia aí, viu? De sinal da tua vinda e do fim do mundo. Esta palavra fim do mundo não é a destruição do mundo. O grego vai dizer que é o fim de uma era para o começo de outra. Glória a Deus. Aí o verso 4, eles estão perguntando, que sinal haverá da tua vinda, do fim do mundo? Aí Jesus no verso 4 diz, e Jesus respondendo-lhe disse, agora vai começar, hein? Acautelai-vos, que ninguém vos. Primeiro, nós temos que olhar a palavra acautelar, tá bom? A palavra acautelar no grego é plebete.
E pleblete significa sacudir alguém. Irmãos, o que está acontecendo no mundo, se isso não estiver sacudindo você, é porque você realmente nem coração tem mais. O que está acontecendo e o que vai acontecer, Deus essa noite, sabe quando o pai pega no braço do filho e sacode o filho? Ou chama o filho para uma conversa muito profunda? Essa conversa Deus está tendo conosco aqui essa noite. Deus vai pegar nos nossos braços e vai nos sacudir, vai nos despertar. Aleluia. É o filho que o pai diz assim, não faz, ele continua fazendo. Não mexe, ele continua mexendo. Mas tem uma hora que o pai, uma autoridade de pai, ele pega no braço do filho e diz, ei, não está vendo? Está na hora de Jesus pegar nos nossos braços. Aleluia. E sacudir nossa vida. Não é crítica, é apenas uma orientação divina. Está na hora de Deus começar a sacudir sua igreja. Porque se não vir ao culto, vai se tornar uma rotina, porque eu não posso ficar em casa domingo à noite. Eu sento, ou toco, ou canto, ou prego, e louvo e vou embora. Eu não posso ir embora do jeito que eu entrei. Eu tenho que ter um toque, tem que acontecer um mover, tem que acontecer algo em nós, tem que cadeias serem destruídas e quebradas. Eu sinto autoridade para dizer isso. Deus está sacudindo a sua igreja, porque tem um vento de avivamento chegando entre nós. A palavra acautelai-vos é despertar. E o texto diz assim, acautelai-vos porque que ninguém vos engane. Eu só continuo descortinando esse texto se essa igreja me responder algo. Eu pergunto individualmente hoje, preste atenção. Você tem certeza que está no caminho certo? Ou você está na igreja porque seu pai era crente, sua mãe era crente? Você tem certeza que a Bíblia existe, Jesus existe, o Espírito Santo existe? Uau! Você tem certeza que o céu é real, que o inferno é real, que existe demônios, anjos? Ou você realmente está porque a multidão está, e o pai está, a mãe está? Você tem certeza que esse caminho nos levará para o céu? Ou você está enganado, ou você foi enganado, ou você foi jogado. O texto diz, desperta porque ninguém vos engane. A palavra engano no grego aqui é planão. E planão significa tirar alguém do caminho certo e colocar no caminho errado. Eu orei essa tarde, não preciso nem justificar isso para você, mas eu orei essa tarde. E eu pedi a Deus que o engano não terá autoridade sobre a nossa casa e sobre a nossa vida. Eu vou entrar numa guerra espiritual aqui, não tenha medo, porque Deus vai pelejar por nós. Mas eu vou profetizar e tu vai dar um glória para chegar lá no Japão. Ninguém vai tirar você do caminho certo. Nós estamos vivendo um período onde o engano bate nas nossas portas, bate na nossa janela. O engano está na faculdade, no trabalho, até ensino religioso dentro da igreja. Nós estamos vivendo um período de muito engano. O diabo com os seus mensageiros, eles querem tirar você deste caminho certo. Mas ninguém vai tirar você. E ninguém vai tirar a sua casa. Sua família vai continuar na igreja. Teu filho vai continuar na igreja. Teu marido vai continuar na igreja. Tua mulher vai continuar na igreja.
Eu estou lutando a teu favor essa noite. O diabo pode estar armando o maior engano possível, mas não chegará até nós, porque há poder no sangue de Jesus. Eita, eu dava um glória. E é interessante, agora vai doer só um pouco, hein? Interessante que essa palavra engano aparece numa carta lá do Apocalipse, é a carta da igreja em Tiatira, né? Lá tinha uma irmãzinha, que um dia ela chegou na cozinha dela e disse: sabe de uma coisa? Eu sou profetisa. Aí pegou o óleo que ela fritava ovo, jogou na cabeça dela e disse: me consagro. O nome dela é a Jezabel. E o que me impressiona sobre a Jezabel, irmão, é que a Bíblia diz assim, que ela tinha grupinhos que a seguiam. É a maior luta fazer com que a pessoa siga a verdade. Mas vocês percebam que é muito fácil seguir o engano. A gente morre pregando para conquistar alguém para o caminho certo. Vem poucos, mas os enganadores têm a capacidade. E Jezabel, agora pastor, eu não sei, com todo respeito, se esse pastor de Tiatira era frouxo, ou ele tinha alguma ligação de parentesco com a Jezabel. Porque a Bíblia diz assim, que o pastor pregava contra a prostituição, ela desfazia a mensagem do pastor e dizia: pode prostituir. Ué. O pastor dizia: não comam comidas sacrificadas. Ela dizia: pode comer sim. E ela tinha um grupo que seguia. Mas Deus, Ele é santo. Oh, racalamas. Aleluia, né, meu amigo? Deus é santo. E Deus interviu, ele tomou as dores daquela igreja, porque não é toda a igreja, era um grupinho dentro da igreja. Mas Deus disse assim: matarei os seus filhos. Ah, Deus é mau. Não, Deus é justo. Aleluia, era para você ter dado glória. Deus é justo. Matarei os seus filhos e vou acamá-la, porque Deus é santo. Aleluia. De Deus ninguém zomba. Eita, eu estou sentindo uma autoridade. O que o homem planta, ele vai colher. E Deus agiu naquela igreja, porque a própria carta diz assim: e ela está enganando os meus escolhidos. O que é engano? Planão. O que é planão? Tirar. Então o grego diz: ela está tirando alguns do caminho certo e colocando no caminho errado. Mas o engano não chegará até nós. O engano não chegará na tua casa. Eita. Meu Deus. O engano não chegará. E outra coisa, não participe de grupinho, não. Deus não é Deus de grupinho, não. Deus é Deus da igreja, do corpo. Esse negócio, grupinho A, grupinho B, acaba com esse negócio. Não tem grupo na igreja. Tem um corpo estabelecido aqui na terra. Eu tenho uma birra, agora eu estou zangado. Eu tenho uma birra de grupeto. Eu tenho uma birra, o grupinho do Chiquinho. Os grupinhos, ninguém pode entender, porque são os superiores. Ah, porque tem um Fusca na garagem? Porque tem uma Brasília amarela na garagem? Ei, não tem esse negócio de filhotes preferidos de Deus, não. Ele ama todos. Ele ama aqueles que o buscam. Eita, quem mais busca, mais acha. O problema não é Deus fazer acepção, é como eu quero conhecê-lo.
Então Ele está pronto. Quanto mais eu oro, mais eu busco, mais eu adoro, mais eu clamo, mais Ele gosta, mais Ele gosta, mais Ele gosta, mais Ele gosta. Então não tem esse negócio de grupinho, não tem esse negócio de, não gostei da mensagem, aqui não é teatro, eu quero ver agora, aqui não é cinema, aqui não é, eu vim aqui para ver, se eu gostar, amém, se eu não gostar, não amém. Não tem essa, aqui é lugar só de adoradores. Aonde estão os adoradores aí? Levanta a mão e faz barulho de glória a Deus esta noite. Calma aí que eu estou só numa introduçãozinha. Que muitos, acautelai-vos que ninguém vos engane. Coloca os 5 aí, por favor. Vamos lá. Porque muitos virão em meu nome. Olha, irmão, escute uma coisa. O falso mestre, a falsa pregação, os heréticos, os hereges, eles sempre vão usar o nome de Jesus. Aprendam isso. Eles, por exemplo, até o diabo transforma-se em anjo de luz. Porque se ele vier na forma que ele tem, a gente corre. Mas ele vem como anjo de luz. Por quê? Porque eu nunca vi alguém que é falso, que é o pseudo-didásculo, ou seja, o falso mestre, usar o seu nome. Eles sempre usam o nome de Jesus, porque o nome de Jesus atrai. Essa palavra nome no grego é noma, e noma significa nome que tem reputação, nome que tem caráter, nome valoroso, nome digno, nome poderoso, nome especial, nome extraordinário. Não, se tu não der glória a Deus, eu vou dormir aqui mesmo hoje, então eu vou falar. Noma significa um nome que é sobre todo nome, é um nome diferente, é um nome digno. Eita, senti, orás. É o nome que cura, é o nome que salva, é o nome que liberta, é o nome que faz. É o nome que governa, não tem ninguém com autoridade. O nome dele tem poder, o nome dele gera poder, o nome dele, os demônios saem, em meu nome curarão, em meu nome expulsarão demônios, em meu nome falarão novas línguas, em meu nome colocarão as mãos sobre os enfermos. A palavra nome, é interessante, que quando a gente diz cortina, pastor, aqui rapidinho, Marcos, capítulo 16. Olha o efeito do nome de Jesus, para nós entendermos. Evangelho de Marcos, capítulo 16. Tem tudo a ver com o evangelismo, né? Capítulo 16, e o versículo 18, diz assim, o 17 diz assim: estes sinais seguirão aos que... Você sabia que a palavra akolouteu, que é a palavra seguir no grego, estes sinais seguirão? A palavra seguir significa que os sinais estão no meu lado direito, estão no meu lado esquerdo, estão na frente de mim e estão atrás de mim. Então não sou eu que vou... Olha, se tu não entender, não sou eu que vou atrás dos sinais, são os sinais que vão me acompanhar. Estes sinais acompanharão os que creem. Olha só, em meu nome, noma, Jesus, em meu nome expulsarão demônios. A palavra expulsar é equibalo, e equibalo significa mandar embora para nunca mais voltar. Não, vou falar só para esse lado aqui, porque só esse lado estou de mal com vocês, só esse lado aqui. Equibalo significa vá e não volte mais. Vai embora, desaparece. Se fosse um carioca pregando, diz vaza, some, desaparece, não volta mais. Deu para entender? Em meu nome os demônios vão embora e não vão voltar mais. Eita! Estou sentindo uma graça. Em meu nome os sinais vão te acompanhar. Em meu nome equibalo expulsarão. Em meu nome falarão novas línguas.
Pode ser dialeto, pode ser glossa, não interessa. Pode ser língua conhecida de outras nações, como pode ser língua que só o céu conhece, não interessa. Vai falar novas línguas, novo idioma, vai adorar numa língua que ninguém conhece, mas Deus recebe a adoração, porque Deus conhece. Em meu nome pegarão nas serpentes. Coloca esse versículo aí, está aí, é aqui. Aquele problema de ontem, né? Que eu sou meio com trauma. Pegarão em serpente. Deixa eu explicar isso. Quem é o doido que anda pegando serpente? Uma vez o camarada traduziu dizendo: irmão, você pode pegar em serpente que nada. Não vá nessa, não. Você vai ver. É que tem cada pregação que eu me impressiono, né? Pegar em serpente, volte ao contexto. Naquele tempo não existiam estradas. Então eu fazia o caminho por onde eu ia passar. E num momento desse que eu estava abrindo o caminho, eu poderia pegar numa serpente. E nesse processo há uma garantia que não fará mal. O exemplo é Paulo. Ele pegou na serpente? Ele foi para pegar na serpente? Não. Enquanto ele mexia nos gravetos, a serpente pulou, apocou o pito, mordeu e injetou o veneno. Mas Paulo balançou a mão. Meu maestro, meu tecladista, pequeno grande homem. Deus não livrou Paulo da picada da cobra, mas Deus livrou do veneno da cobra. Não, se tu não der glória a Deus, eu não pago mais. Deus não vai te livrar da cova, mas vai te livrar na cova. Deus não te livra da fornalha, mas entra contigo na fornalha. Espera aí que eu estou no nome, eu já vou voltar. Em meu nome pegarão, em meu nome, se beber alguma coisa mortífera. Estranho. Quem vai beber algo envenenado? Como que a gente traduz isso? Vem cá, meu cantor. Apareça aí no vídeo. Nós estamos quase igual, irmão. Só que o meu paletó, ele não tem marca. O dele tem. O meu é 1,99. Vai um pouquinho para trás. Mais. Já chega. Aula, isso é escola. E se beber alguma coisa mortífera, não lhes, olha o plural, não lhes fará mal algum. Como é que eu entendo isso? Jesus está dizendo: vocês podem pregar, podem evangelizar, podem anunciar o reino. Porque se alguém envenenar, beber no grego ali é pino, e pino significa líquido ou sólido. O que vocês lhe oferecerem, podem beber e pode comer, mesmo envenenado, não fará mal. Espera aí. A Bíblia diz se beber, então vem envenenado. E o milagre está quando os lábios tocarem no copo ou no garfo. Quando tocar, se beber, não fará mal. Como é que se traduz esse texto? Coloca veneno aí dentro um pouquinho assim. Calma. Também tu quer matar todo mundo. Que coisa. Colocou. Deus não impediu que ele colocasse veneno. Mas aonde está o milagre? Vem devagar. Enquanto ele está vindo, Deus está desfazendo. Não, se tu não der glória a Deus, você vai beber essa água.
por isso que se beber, não fará mal algum. E quem envenenou vai ter que ver que o poder do nome de Jesus é muito maior. Levanta a mão que eu vou entrar no mundo espiritual. Só quem crê. Se tu não crê, não levanta não, paranaense. Só trabalho com quem crê. Levanta a mão até tocar no céu. Assim diz o Senhor nesta noite para esta igreja. Ele não vai impedir que alguém te amaldiçoe. Ele não vai impedir que alguém bata tambor. Ele não vai impedir que alguém faça macumba. A macumba, a maldição pode sair forte, mas quando chegar perto da tua casa, vai perdendo o efeito, vai perdendo o efeito, vai perdendo o efeito. Andaria, quem tem glória aí? Levanta a mão, faz barulho. Eita, eu estou sentindo uma graça. O nome de Jesus é escudo, nenhum mal vai te atingir. Praga alguma chegará na tua casa. Não pode tocar na igreja porque a igreja tem dono. Não pode tocar nos filhos de Deus, porque o nome de Jesus. Oh, aleluia. Eu vim de um lar, a família do meu pai mexia com isso. Eu sou neto de um dos grandes que mexiam nessa área. O velho Jorge é meu avô, eu posso falar sobre ele, sobre meu pai. Eu cresci dentro de um ambiente que o meu avô mexia. E eu falo com muita propriedade, porque como o Júnior, porque o meu pai recebeu o nome do meu avô e eu recebi o nome do meu pai, por isso que eu sou o Júnior. Mas é interessante, pastor, que na minha casa tinha uma mulher que orava. Só que minha mãe, ela nunca brigou com meu pai, porque não é para brigar por religião. E ela até pedia a bênção do meu avô. Uau! E o meu avô sempre zangado com ela, porque havia na cabeça deles que um dos filhos, no caso eu, deveria dar continuidade. Mas Deus falou para minha mãe que eu seria pregador do Evangelho. Eu não tenho nenhuma capacidade, mas Deus achou. E é interessante que o meu avô batia tambor e minha mãe batia joelho no chão. Ai, que legal. Pergunta para mim, quem venceu? Pergunta. Não entenderam? Pergunta para mim, quem venceu? Irmão, vence quem bate joelho no chão. Tudo bem até agora? Posso ir mais um pouco? Ou paro? Mas, vamos voltar para Mateus 24. Muitos virão em meu nome e enganarão diga para o teu irmão, enganarão, diga para ele, obedece o pregador, diga enganarão a muitos, não a todos. E nós estamos vivendo um período do engano. Escute uma coisa. Estamos vivendo o período das falsas mensagens, dos doentes na internet. Nós estamos vivendo o período em que usam-se o nome de Jesus com mentiras, enganadores. E a igreja ela precisa estar bem atenta a isso. A igreja ela precisa estar convicta de que nós já ouvimos o evangelho de verdade. Não aceite na tua casa pessoas que vão falar sobre Bíblia. Você não precisa. Vem para a igreja ouvir o teu pastor pregar. Agora nada de glória, né? Aí vem aqueles de calça preta e camisa branca. Aí você recebe. Dá um tempo para eles pregarem uma mensagem falsa
E você não consegue na igreja ficar 30 minutos ouvindo mensagem de verdade. Não, porque eu quero saber o que eles pensam. Tu não precisa saber nada disso. Não aceite. Porque eles são totalmente do erro. E o objetivo deles é confundir você. E uma vez crente confundido vai dar muito trabalho, porque ele vai começar a questionar. Vai começar a falar, pastor, isso ou aquilo. Não. Querem saber da verdade? Vem para a escola bíblica dominical. Quer saber da verdade? Vem para o culto de ensino. Eita. Quer saber da verdade? Vem adorar a Deus no domingo, ouvir a palavra. E vou dizer algo, porque tem muita gente afastada da igreja, porque entraram nesse caminho. Começam a ouvir as bobagens da internet. E esses malandros, teve um que disse, se o senhor me chamar de malandro, eu vou atrás do senhor. Dei o meu endereço, dei tudo, marquei um encontro, ele não foi. Medroso. Porque se fosse macho, ia. Pregando contra a igreja, contra dízimo, contra oferta. E eles dizem assim, não precisa você ir para a igreja adorar a Deus. Tu adora a Deus em casa. Claro. Sim. Mas o escritor aos Hebreus disse assim, não deixemos de nos congregar. Porque, vamos lá, irmão, você é um paranaense, é inteligente. Vamos lá, tu adora a Deus direitinho na tua casa? Primeiro que tem um marido chato querendo almoço. O neto correndo só de fralda, pulando no sofá e tu atrás do neto. Cachorro latindo, papagaio falando. Cobrador batendo na porta, um telefonema ruim, briga aqui, briga lá, não dá para adorar mais aqui nesse ambiente. Aqui tu chora e ninguém reclama. Meu Deus, eu sinto uma graça. Aqui tu pode levantar a mão, gritar, adorar baixo, adorar alto, ninguém vai falar, porque esse ambiente é um ambiente separado para os adoradores. Aqui aqui tu vem desanimado, vem o ânimo de Deus e te alcança. Aqui tu vem doente e Ele te cura. Aqui tu vem cheio de problema e Ele te dá direção para resolver. Não, enquanto não der glória eu não paro. Aqui tu vem todo quebrado e Ele te faz de novo para a glória dEle. Mas esse negócio de engano não é de hoje. Eu tenho alguns textos que eu quero traduzi-los aqui. Meu amigo, coloca aí, por favor, 2 Timóteo, capítulo 3. Um pouquinho de Bíblia, vamos. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Ótimo. O que diz esse versículo aí, irmãos? Irmãos, plural, o que diz? Uou. Segura aí, deixa eu traduzir. Esse versículo é extraordinário no grego. Primeiro que a palavra sabe no grego é ginosco. E ginosco fala de um conhecimento por antecipação. Paulo, ele, pelo Espírito de Deus, ele tem um conhecimento das coisas que iriam acontecer nos últimos dias. Por isso que ginosco vem de um conhecimento antecipado. Porém, que a palavra proinde isto, que nos últimos dias, é a palavra preferida do apóstolo Paulo em suas cartas. A palavra últimos dias, preste atenção, vem do grego eschatos. Eu disse ontem para os irmãos aqui na escola que quem trabalha com grego trabalha com imagens. Quem trabalha com hebraico trabalha com sentimentos. Todos os versículos de Mateus a Apocalipse há imagens por trás dos versículos. Quando Paulo usa a expressão últimos dias,
ele está usando a palavra eschatos. E eschatos fala de um navio, que ele vai parando em porto, até chegar no último porto. E quando ele chega nesse último porto, ele não tem mais para onde navegar, não existe algo navegável. Não tem mais água, não tem mais nada. Ele parou no último porto. Só que esse barco, eschatos, representa a igreja, que já chegou no último porto. Não tem mais como ir para frente. Agora é só para cima. Só que, escute-me, quando a igreja chegou no último porto, o texto diz assim, sobrevirão tempos trabalhosos. Primeiro, esta palavra aqui, trabalhosos, vem do grego chalepos. E chalepos, ela vem da literatura greco-romana, que está associada a animais selvagens e ferozes. Ora, evidentemente, Paulo não está falando de animais, mas de homens ferozes, terríveis, que vão cercar a igreja. Por quê? Porque a palavra sobrevirão é emisteme no grego. E emisteme significa cercar algo. Então, a igreja chegou no último porto, ela será cercada por homens violentos, como animais selvagens e incontroláveis. Que bom que nós chegamos. Só que esse último porto vai atrair homens maus, violentos, falsos mestres, falsas pregações. E o objetivo desses homens violentos é destruir esse barco chamado igreja. E quais são as características desses homens violentos? Coloque o versículo 2 aí, por favor. Porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Eles só amam os maus. Quando nossa filha sai para o colégio, quando nossa filha sai para trabalhar, tem que orar. Quando nossos filhos menores vão para o colégio, tem que orar. Porque nós estamos no porto final. E esses homens violentos querem destruir. E existem homens violentos na política, no judiciário, no comércio, na faculdade. Homens que querem cercar a igreja e acham que têm autoridade sobre ela. Mas essas pessoas precisam entender que esse barco tem dono. Eita. Vou falar de novo, esse barco tem dono. E esses animais selvagens não terão autoridade para ferir tua casa. Aleluia. Eu estou sentindo algo de Deus aqui. Eu estou sentindo livramento da parte de Deus aqui. Não, os espirituais estão sentindo o que eu estou sentindo.
Eles estão aí como carnívoros, detentores de um ódio sem afeição, ingratos, caluniadores, perseguidores. E eles estão cercando a igreja achando que terão autoridade sobre ela. Mas na hora em que eles virem de uma forma cruel, o dono do barco pega o barco e leva lá para cima e vamos viver com ele. Irmão, você não gerou filhos para o diabo. Meu Deus, eu estou numa guerra espiritual. Você não gerou filhos para o diabo. Você não gerou filhos para as drogas. Você não gerou filhos para a prostituição. Do teu lado, da tua casa, Deus vai levantar advogados, engenheiros, juízes. Eu faria muito barulho se eu ouvisse esse pregador essa noite. Ninguém vai destruir esse barco. Oh, aleluia, quem crê nisso aí? Levanta a mão, irmão, levanta a mão. Interceda por tua casa agora, vai. Faz uma oração pela tua família agora, vai. Faz uma oração pelo teu marido, pela tua esposa, pelos teus filhos. Eu vou te dar 1 minuto, abre essa boquinha aí, abre essa boquinha. E vai intercedendo agora. Os homens estão se reunindo. A sinagoga de Satanás está ativa para tramar contra a igreja. Mas o sangue de Jesus tem poder. Ei, Rabatora Mandaraia. O engano não vai chegar em nós. A verdade está em nós. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus, igreja. Oh, aleluia. Mamando rabacé. Da candorianda camamá. Vai acontecer algo lindo agora, vai. Só quem tem um glória aí, só quem trouxe um glória. Quem tem um aleluia aí, vai. Quem tem um glória, um aleluia. Quem é batizado com o Espírito Santo aí, fala em línguas estranhas, seja batizado, renovado. Erga essa mão aí, recebe o que eu estou recebendo. Agora coloca a mão no ombro do irmão que está do teu lado, coloca aí e transmita para ele. Deus vai te dar autoridade. Ei, Deus está falando comigo que vai te mostrar a verdade e tu não serás enganado. Mimi anda mamamasso. Ele me andará candoias. Aleluia. Deus, estou sentindo uma graça. Pastor Josimei, eu sou seu amigo, mas sou profeta da Bíblia essa noite. Assim diz o Senhor, eu olhando para o Senhor. O mesmo Espírito que estava em Pedro, que quando a Safira e o Ananias quiseram mentir para Pedro, o Espírito Santo não deixou Pedro ser enganado. Assim diz o Senhor esta noite. Esse mesmo Espírito está no Senhor. E todos quanto vierem falar contigo, Deus vai revelar se é verdade ou mentira. Manassoriamas. Iriandoramanda yesora. Daramandoriamaseriaca. Pai, mãe, recebe esse Espírito. Choasequia doyo mandaya kando doria mandaraia. Levanta a mão, pai, mãe. Deus não vai deixar que teus filhos mintam para você. Deus vai te revelar aonde eles forem, aonde eles entrarem e saírem. Deus vai te revelar. Eu estou sentindo uma graça, porque Deus separou para nós esta noite. Aleluia, aleluia, aleluia. Vem cá, meu irmão, toca aí um pouquinho.
sente e vai adorar agora. Só quem adora, só quem é adorador. Eu vou te dar alguns segundos para você adorar. Porque todo espírito de engano preparado para esta semana, Deus chegou primeiro e desfez este engano. Quem tem um aleluia vai dar um aleluia. Aleluia. Acabou o período de pessoas te enganarem, irmão. Acabou. Eu vou falar porque Deus está mandando. Eu não vim aqui para agradar ninguém, não. Acabou aquele malandro, aquele cara que só te enganava, te passava para trás. Deus vai tirar ele do convívio da tua amizade. Acabou. Ele nunca mais vai te enganar. Ele nunca mais vai te enganar. Acabou essa história. Os malandrozinhos que tem por aí. Ô glória. Tudo bem, irmão? Vocês me amam ainda ou não? Está meio assim? Já está abalado o nosso relacionamento? Eu tenho mais um texto. Vamos mais um pouquinho. 2 Timóteo 4. 4 agora. Versículo 3. Olha só que coisa boa. Porque virá tempo em que esse tempo é o navio, não é chato. Entenderam ou não? O navio está no último porto. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Meu Deus. Eu não sei se eu traduzo isso. Vai ter janta, pastor? Mas janta ou café só? Tá bom. Olha, ele riu. Quando ele mais sorriu, o olhinho dele fecha mais. Eu não sei, eu acho que ele precisa melhorar o óculos. Olha, dá para ver, ó, fecha mais, irmão. E eu não posso falar, que senão vai cortar a oferta, né? Ele falou, ele falou que se eu fizer bullying com ele, ele vai diminuir a oferta. Oh, Deus. E ele, olha o tamanho dele, né? Mas tudo bem. Então, porque virá tempo em que não suportarão. Deixa eu explicar aqui algo, por favor. A palavra suportar no grego é aneshomai, ou aneshomai. E é interessante que essa palavra aneshomai significa não ter paciência. Então o grego diz, nos últimos dias, o barco lá, tem muitos que não terão mais paciência para ouvir a palavra. Eu vivi em congressos e eu estou com uma agenda cheia até dezembro. Já estou até agendando escolas para o ano que vem. E hoje eu recebi uma boa notícia que a próxima aqui eu já estou convidado, não é? Eu não sei se eu venho. Vou dar uma de gostosinho, não sei. Olha a minha agenda. Uma vez, irmão, disse, por que o senhor ri para fora? Eu digo, porque eu nunca vi rir para dentro, irmão. Não, até com a minha risada eles se preocupam. Pagar minhas contas ninguém paga. Mas eu vivi em congressos, os maiores. Eu fui em quase 40 países pregar. Só no Japão eu fui 8 anos direto. Eu lambi esse Brasil em agendas, pregações, cruzadas, logradouros, ginásios. Dediquei mais de 30 anos nisso. Hoje sou um diabético, tomo insulina, minha pressão é 23/19, tenho um problema no olho esquerdo, tenho água no pulmão. Melhor parar por aqui. E tem gente que não tem uma dor na unha e fica, eu tinha vergonha. Mas eu nunca vi um período tão difícil para se pregar hoje, como este. Porque tem um grupo de crentes que eles não querem mais Bíblia na igreja. Eles querem enrolação. Canta-se 10 horas, ninguém sai. Mas avisa a pregação, banheiro.
Ele está 10 horas. 10. Sabe quem faz isso? É o diabo. Porque a Bíblia diz que quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Congressos que o pregador tem meia hora para pregar, mas se cantaram 12 horas. Se a gente não tiver cuidado, nós estamos criando uma geração que vai chegar um dia que não vai ter mais pregação, pastor. Porque não tem mais paciência para ouvir. Ou, quando ouve, quer revelação. Agora vai doer. Ei, isso é dor de barriga. Revelar placa de carro, CPF, isso não é de Deus coisa nenhuma. E você tem que ser maduro. Você não é mais criança. Profecias mentirosas, profecias óbvias. Até eu sou profeta, então. Vai chover, claro que um dia vai chover. Gente capturando, e crentes que vão para o culto de ensino. Não, vamos lá, tem alguém que revela. Que história é essa? Mudou agora? É assim que vai ser? Muitos perderam o amor pela palavra. Não tem paciência para ouvir Bíblia. Mas se eu tiver... Estou vendo. E o quê? A igreja tem que ser uma igreja madura. Se Deus quiser falar, Ele fala em profecia. Mas ninguém programa isso. Isso não é programável. Esta aqui é a maior profecia. O pastor não mandou eu falar nada aqui não, irmão. Ele nem sabia dessa matéria, só o tema. Mas crente que é guiado por profecia é um crente carnal. Eu tenho que ir lá na casa da Maria para ela profetizar para mim. Por que não dobra o joelho? Quem tem o Espírito é guiado por Ele. Aí, pastora Deise, a Maria ou Antônio ou Carvalho é até um profeta de verdade, mas nem todo dia Deus quer usá-lo. Mas como ele está sendo muito procurado, ele começa a profetizar a rodo. E nós estragamos um profeta. Sabe quem estraga? Nós. Porque quando Deus quer se manifestar, ninguém impede. E não precisa programar. Ele é o dono. Atos 2 diz, e de repente, olha, se tu não entender, já é. E de repente, é de repente, sem programar, sem colocar na agenda, aleluia, sem decretar, sem mandar, quando todos estavam reunidos, de repente, oramos, sinto uma graça, eu estou sentindo uma graça, é de repente, sabe, sem programar, sem mentir, sem falar que está vendo e não está vendo, sabe? Profecias mentirosas. E essa raça vai ser cobrada por Deus, porque os mestres estão sendo abandonados para que os púlpitos, essas pessoas assumam. De repente, veio do... então, avivamento não sou eu que produzo. Quem produz é o céu. Esse quebrantamento que nós estamos vivendo é porque o céu... eu amei pregar para vocês, eu amei estar aqui, amei mesmo.
Esse avivamento é o céu. O toque é o céu. Pastor, igreja em Francisco Beltrão, nós precisamos mais de céu nos nossos cultos, irmão. Tem muita coisa humana no nosso culto, sabe? É muito nhenhenhê, é muito nhanhanhá, acaba com isso. Nós precisamos é do céu, do céu. Pega na mão do teu irmão e diga para ele, quando o céu se manifesta, diga: todos são cheios do Espírito Santo. Eu vou falar até você, pastor, o céu não exclui ninguém, o céu chama. Oh, glória. Olha o que diz o texto: e todos foram cheios. Quando eu faço algo, eu excluo, eu faço acepção, mas quando o céu age, é todos, 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 todos. Sacode aí o teu irmão e diga para ele: você nunca será impaciente à palavra. Sacode ele, diga: você vai amar a palavra, vai ouvir a palavra, vai viver a palavra, vai gostar da palavra. Não terão mais. Por isso que tem certos congressos, eu não vou dizer quais, que eu não vou mais. E Deus vai continuar fazendo, mas eu não dou conta mais, sabe? Porque tem que rebolar, a gente tem que criar uns negócios, e eu não sei criar. Ou se prega a Bíblia para mim, se traduz ou não. Chegará um tempo que não terão. Olha, ontem à tarde, sábado à tarde, o povo estava aqui. Olha aqui nessa escola os irmãos, e amanhã vão voltar. Sabe o que é isso? É o efeito da palavra. E a palavra, ela não vai te deixar na mão esta semana. A palavra de Deus te dará a melhor semana na tua vida. Mas espera aí, tem um negocinho aqui que vai doer só um pouco. Mas me ama, tá, irmão? Aliás, tu não pode brigar comigo não. Briga é com Paulo que escreveu. Vai lá onde Paulo está enterrado, ora para ele ressuscitar e vai brigar com ele. Não briga comigo não. Porque virá tempo que não terão paciência, olha, mas tendo comichões no ouvido, amontoarão para si doutores. Só traduzir aqui. Paulo está dizendo que nos últimos dias, quando esse barco chegar nesse porto, sabe o que vai acontecer? Eu vou escolher quem eu quero ouvir. Esse é o grande problema hoje. Nós estamos escolhendo. Vamos fazer o congresso. Aprendemos ontem sobre o que é congresso aqui, irmão. Eu me deu vergonha o que eu ouvi ontem aqui. Se eu fosse, essa área não é mais minha, essa parada não é mais minha, não. Mas o que foi dito pelo pastor Eliezer aqui, eu nunca vi uma verdade tão bem colocada. Que tem gente que é líder só para fazer o congresso, não faz nada o ano todo, só quer fazer o congresso. Aí começa a escolha. Esse não. Não, esse é fraco. Não. Esse não faz a gente rir. Não, esse exorta muito. Estamos escolhendo hoje. Que vergonha. Que vergonha. Quando na verdade eu agradeço a honra que vocês estão me dando, estarem aqui pacientemente me ouvindo. Mas sabe quem realmente vocês têm que ouvir? É o pastor. Porque eu vou embora terça-feira, depois de receber meus muitos presentes. O senhor entendeu ou não? Olha lá, quando fala em presente, fechou mais o olho para não me enxergar. Quando eu receber meus muitos presentes, sapato 40, camisa 4. Mas quem vai ficar aqui, chorando com vocês, fazendo campanha de oração. Tem crente que só aparece quando é congresso, mas não vem honrar o pastor quando é o dia dele pregar na igreja. Mas quando você quebra o seu narizinho, você procura o pastor. Então ele só serve, pastor, hoje para quebrar teu galho, para orar por você. Não vem. O culto de ensino. Eu não vou não, é o pastor. Vai ter um profeta. Isso, parabéns. Isso que é um crente de verdade. Eu tenho orgulho da tua crença.
O profeta vai embora, o carvalho vai embora, mas quem vai ficar aqui, ó? Quem vai jejuar por ti? Porque esse final de semana eu vou para Fortaleza, no outro eu vou para o Pará e vou embora, vou seguir a vida. Mas está ali, vai ficar com você. Então não escolha, quem vai pregar, não quero saber. Eu vou para a igreja adorar o Deus que me salvou. Oh, aleluia. Só os adoradores. Só os adoradores. Erga a tua mão até o terceiro céu e dê o teu maior e melhor glória a Deus aqui. Pode ser o A, o B, não interessa, eu vou para adorar. Eu vou para glorificar o Deus que me salvou. O Deus que me livrou do inferno, que me tirou do inferno, das garras da morte. Oh, glória! Eu vou para a igreja para servir o Deus que escreveu o meu nome no livro da vida. Eu vou terminar 8 horas, pastor. Quando a igreja chegar no último porto, será cercada. Quando a igreja chegar no último porto, alguns não terão paciência, vão escolher. Quando chegar no último porto, muitos vão desviar-se da verdade, voltando às fábulas. Coloca aí Gálatas 3:1, meu filho. Gálatas 3:1. Eita. O que o texto diz? Ó insensatos. Essa palavra insensatos no grego é anotes. E anotes significa aqueles que não usam a mente. Paulo chegou na Galácia do Sul, pregou, criou uma igreja, estabeleceu, pregou o evangelho, deixou tudo bonitinho. Aí Paulo vai seguir o seu caminho missionário. Aí os judaizantes vieram, começaram a introduzir doutrinas heréticas. Aí muitos estavam saindo da verdade para o erro. Aí Paulo escreve dizendo, ó insensatos Gálatas, ou seja, anoetes, aqueles que não usam a mente. Então Paulo está dizendo no original assim, por que vocês não pensam e analisem, porque eu preguei a verdade, por que vocês estão saindo da verdade? Irmão, Deus não te deu a mente só para deixar o couro cabeludo, não. Pensa. Ó insensatos, anoitei significa aqueles que não usam a mente. Paulo está dizendo, pensa. Aí Paulo continua dizendo, quem vos fascinou? Essa palavra é muito doída, pois a palavra fascinou no grego é baskaino, e baskaino significa lançar um feitiço a alguém. Então no original diz, quem lançou o feitiço a vocês? Eu vou dizer algo aqui que eu não tenho nenhum medo de falar. Eu falo como se eu estivesse falando água. Todos aqueles que dividem a igreja, que sangram a igreja, que dizem, agora eu recebi a verdade, está conosco 1000 anos, mas depois, não, eu descobri a verdade, sai, escute uma coisa, eles foram enfeitiçados. Porque como é que pode estar conosco 1000 anos e depois falar, descobri a verdade agora? Todos os que dividem, todos os que eles foram enfeitiçados. Como é que pode um obreiro que está com a gente 50 anos virar para nós e falar, acho que o senhor já ouviu isso, pastor, eu vou sair porque agora eu descobri o caminho certo. Ele foi simplesmente baskaino, enfeitiçado. Por isso que saem, por isso que rompem, por isso que vão embora, por isso que criam igrejas e começam a desvirtuar o texto, a mensagem, pregam tudo ao contrário do que pregavam. Por isso que nós estamos ouvindo isto aqui, porque esse mal não vai nos atingir. Você não precisa de outro caminho, porque você já está no caminho da verdade.
Eu vou falar até você dar glória. Já está cansado? Eu também estou cansando. Você não precisa sair deste caminho, porque este caminho é da verdade absoluta. Então nós temos que ter muito cuidado. E quando alguém chegar com você e falar: olha, tem um negócio, eu vou me retirar porque eu descobri que nós estamos errados. Não, é ele que está. Irmão, ninguém aqui é burro. Não um tom de glória, mas ninguém aqui é burro. Aqui tem gente formada, aqui tem gente intelectual. Eu sou engenheiro, eu sou pedagogo, eu tenho formações, pós-graduação e luto em grego, em hebraico, eu trabalho, eu dou expediente. Eu não vivo só em púlpito de igreja, não. Todo mundo aqui é consciente. Ninguém aqui é um analfabeto espiritual. A gente sabe ler, escrever, temos uma mente. Nós estamos aqui, eu estou aqui como profeta, pastor. Porque o mal não terá autoridade sobre esta igreja. O mal não terá autoridade sobre a tua vida, meu irmão. Ninguém vai te enfeitiçar, pois as verdades do Evangelho já estão na nossa mente. Quem crê assim faz barulho de glória a Deus. Agora escute uma coisa. Se nós estamos vivendo todo esse processo, olha aqui, não cansa. Se nós estamos vivendo todo esse processo, olha o que diz, meu Deus, olha o que veio na minha mente. É Hebreus 10, coloca aí, filho. Eita, se tu não entender essa, eu nem janto hoje. Ó, o pastor deu até glória, né, irmão? Hebreus 10, 32. Olha só que versículo, ó. Lembrai-vos, porém, dos dias, bora paranaense, dos dias em que depois de serdes iluminados. Vou tirar aqui. Aqui, ó.